100 mil. O número da nossa semana não é um número bonito, não é um número até que a gente deveria estar comentando, mas é uma triste realidade no Brasil. Mais de 100 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são relatados no Brasil por ano. Estima-se que esse número seja muito maior pelos casos não relatados. Nessa semana, o Brasil está na Semana de Combate contra a Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Esse é um número muito triste que gostaríamos que mudasse e fosse diferente no Brasil. Se você sabe de algum caso, denuncie. O Brasil precisa que isso pare. Nossas crianças precisam que isso pare. O futuro do Brasil depende que isso pare. Vamos lá? Vamos lá. Um tema pesado de se falar, mas um tema importante de se comentar. Não pode ficar calado em relação a isso. Mas estamos aqui presencialmente agora. Nosso estagiário nos abandonou, ele começou a ser remunerado R$ 50 por episódio, e aí o que ele fez? Os primeiros R$ 50 sumiu por um final de semana inteiro. Então, já que ele sumiu, nós viemos atrás do nosso estagiário para termos um episódio ao vivo. E vou diminuir para R$ 25 a participação por episódio, viu, senhor economista? Eu ficaria feliz se eu recebesse qualquer coisa. Mas vamos lá, então, para a parte 1, giro dos mercados. Primeiramente, o Ibovespa vai para 137 mil pontos, caindo mais ou menos 1%. O dólar cai 1,24%. Bitcoin cai 2,38%, se mantendo em 108 mil pontos. O S&P 500 cai 2,6%. Nasdaq também cai, Eurostock também cai e o Nikkei cai 0,9%. Assim, é a menor da escala dessa semana, porque tudo está caindo um bocadinho, né? Mas a bolsa oscila, como a gente comenta todas as vezes. Você que é investidor de bolsa, lembra que bolsa é um investimento de longo prazo. Quem está comprando boas empresas não tem o que se temer, mas o mercado vai subir. A borboleta bateu a asa 3 vezes na Ásia, a bolsa sobe. A borboleta bateu a asa 3 vezes no Japão, a bolsa cai. Então, oscilação de mercado é normal, mas o que a gente está vendo que é importante notar é fuga de capital, entre aspas, dos Estados Unidos, investimentos novos nas outras bolsas do mundo inteiro. E um comentário que vale a pena a gente. Acho que a gente vai falar depois sobre o Bitcoin. Vamos falar. Vamos falar mais tarde. Tem algo muito importante acontecendo agora no mundo cripto. Sim, com certeza. No momento, a borboleta chama Donald Trump. Tá batendo muitas asinhas, tá? Mas vamos lá. Temas da semana. Donald Trump ameaça tarifas pesadas sobre a União Europeia e a Apple. O governo brasileiro recua de aumento do IOF após muita pressão. Projeto de lei de licenciamento ambiental gera controvérsias e a OpenAI avança no desenvolvimento de hardware com IA. E aí, Tony, por onde começaremos? Então vamos começar pelo começo. Vamos pela primeira notícia. De novo, o homem da borboleta e o Donald Trump no topo dos noticiários mundiais. Para falar um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo, as ameaças de tarifa de 50% sobre produtos da União Europeia e de 25% sobre iPhones fabricados fora dos Estados Unidos são basicamente uma estratégia do Donald Trump de conseguir manter esse protecionismo que ele está sempre louvando o seu governo de ser, né? O que ele quer fazer é tornar a América grande de novo, o que ele quer fazer é manter os empregos dentro dos Estados Unidos. Está funcionando? Não. Mas assim, tá aí. Eu acho importante lembrar o seguinte, né? O mercado tende a ser, de uma certa forma, racional. Os empregos que não estão nos Estados Unidos são os empregos que os americanos não estavam querendo. Repetimos mais uma vez uma frase que comentamos, é que o americano quer usar Nike, mas ninguém quer ficar lá colando o tênis e usando a cola para fazer a cola do tênis da Nike. A China hoje é especializada em certos tipos de fabricação. Mas, eu volto a dizer, o Trump é o rei do marketing. Então, essa briga, eu vou tarifar o iPhone, vou tarifar a Apple porque ela está fabricando fora. Lembra, a Apple, um tempo atrás, anunciou um investimento de US$ 500 bilhões e ele foi o primeiro a comentar assim: olha, eu pedi que a Apple fizesse um investimento e eles estão fazendo um investimento de 500 bilhões. A Apple falou: olha, nós vamos fazer um investimento nos Estados Unidos, mas nós temos que continuar fabricando na China. Aí ele faz a propaganda: vou aumentar os impostos sobre os produtos da Apple em 20%. Para mim, é um grande marketing, é mais barulho do Donald Trump. Vamos agora comentar da Europa. Se a gente analisar o mundo como mercado, nós podemos dividir os grandes mercados mundiais entre Estados Unidos, Europa como um bloco. Não só a gente imagina a Europa, às vezes você imagina a França, a Itália, não, falando a Europa como um bloco, incluindo a Inglaterra, e nós temos de lembrar a China, que é a maior população do mundo, e depois nós temos lá embaixo a Índia, e voltamos depois para a América Latina. Esse é um mercado complicado, porque quanto mais os Estados Unidos apertar a Europa, mais a Europa vai procurar se tornar um parceiro maior da China. Quanto mais aperta a Europa, quem termina saindo ganhando com isso é a China. Então é uma briga para lá e para cá. Mais uma vez, como teve com a China, vamos dar uma trégua aí de 90 dias para ver o que nós vamos fazer, vamos analisar uns pontos pontuais. É a mesma coisa que está acontecendo de novo. Grande grito para sentar para uma negociação depois. O Trump é o artista do marketing.
Com certeza. A gente já comentou antes sobre algumas estratégias que estavam propusendo teorias do que seria essa tentativa do Donald Trump. Então, tinha do Acordo de Mar-a-Lago, de tentar desvalorizar o dólar para que o dólar se tornasse mais competitivo. Mas, por tudo que eu tô vendo, por todas as atitudes que ele tá tomando, eu acho que, às vezes, atitudes burras são atitudes burras. E é o jeito mais fácil de se olhar. Não tá funcionando. Ele ainda tá tentando. Ele fala uma coisa, ele age de outra forma. É claro que tem muito marketing, é claro que tem muita política por trás. Mas, assim, não é, eu não tô vendo como ele acha que isso, assim, realmente vai beneficiar os Estados Unidos de qualquer forma. Não tá sendo legal, nem na fala tá sendo legal. E pior, o que está acontecendo é que os Estados Unidos terminam perdendo credibilidade, né? Os Estados Unidos sempre foi um país que todo mundo procurava por ser um país sério, um país de credibilidade, todo mundo queria fazer negócio, ter reserva em dólar. Hoje o mercado está se, poxa, entra um doido lá dentro, o mundo inteiro fica abalado. Mas, cenas para os próximos capítulos, vamos ver o que a gente traz de notícias semana que vem. Talvez, quem sabe, semana que vem tem 200% de tarifa em algum lugar aí. É verdade, do jeito que tá, eu não duvido. Mas vamos lá, então o governo brasileiro recua o aumento no IOF após muita pressão. Para explicar um pouquinho o que está acontecendo, o Haddad queria conseguir abaixar algumas coisas relacionadas à política de mercado de importação aqui no Brasil. Para isso, ele aumentou muito o IOF como maneira de tentar conter essa instabilidade. O Banco Central já não concordava com isso e o povo brasileiro também não concordou. Teve muita retaliação, tanto de investidores quanto da população, e basicamente ele voltou atrás, como já voltou em diversas atitudes que ele já tomou. Aqui, gente, tem hora que eu acho que nossos governantes, eles fazem questão de dar um tiro no pé todo dia. Já foi feito lá atrás, vamos cobrar, vamos vigiar o Pix de todo mundo. Recua. Vamos agora aumentar o IOF. Recua. Pensa antes. Não lança uma notícia dessa para frente, porque o que o governo está tentando é melhorar a imagem para preparar o plano político para frente. Ele está fazendo exatamente o contrário. Então, tudo que tem de fazer de inteligente, ele não está fazendo. Então, cada vez mais o governo está se desgastando, a imagem do governo está se desgastando, e o que eles estão tentando ter como um cenário positivo está funcionando exatamente ao contrário. Minha opinião particular, poxa, pensa antes. Tem tanta gente inteligente aí, pensa no que vai fazer, mas não. Está cada vez destruindo a imagem do governo. Tem coisa que não funciona, o povo brasileiro sofre demais. A verdade, o que, que tem de fazer? Cortar os gastos do governo. Mas não, não vão fazer isso não. Vamos aumentar o imposto, tributar mais a população que já não aguenta, ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. O Brasil parece que é o terceiro país do mundo em imposto. Não tem problema, quando você é uma Noruega, quando você é uma Finlândia, você é cobrado 50%, 60% de imposto, mas o país é impecável. Hoje, quem sofre cada vez mais é o povo, quem sofre cada vez mais é o comerciante, quem sofre cada vez mais é o pequeno empresário. Tá todo mundo fazendo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E aí, de novo, o governo tende a retrair. Seguindo agora de coisas que o governo fez, vamos seguir para o projeto do licenciamento ambiental, né? Basicamente, o que aconteceu tem terras, tem petróleo, minérios raros na região da Amazônia e não tem como o governo ceder para que empresas consigam explorar essa área. O que o governo ganharia com as empresas explorando essa área? Muito imposto, as empresas estão se beneficiando muito, vai gerar muita renda para o Brasil e o Brasil vai se tornar ainda mais uma referência na exploração de commodities, que é a única coisa que o Brasil explora e exporta, né? Com a legislação atual, não está sendo possível com que isso aconteça. O que os governantes estão fazendo? Tentando mudar as leis para que seja possível fazer essa exploração. Vamos ser realistas. É muito bonito falar, não explora aquilo, não explora isso. A realidade do Brasil, a gente exporta commodity e importa produto final. Primeira leitura que eu acho que tem de ser colocada, e sempre a gente comenta isso, o Brasil deveria investir em empresas que exportam produto final. Criar novas Embraer, criar novas Taurus, criar novas Vegas para a gente exportar produto final e sermos menos dependentes da exportação de commodity. Mas, já que a nossa realidade é essa, a gente tem de ser inteligente. Não existe empresa de petróleo se não tiver exploração de petróleo. O custo de produzir o petróleo brasileiro é muito alto. A Venezuela é a quinta maior reserva de petróleo do mundo, do lado do Brasil. Então, se a gente quer se posicionar melhor, o Brasil precisa ter mais dinheiro. Minha opinião, essa lei vem tarde demais. A gente tem de explorar petróleo, minérios, terras raras, né? Minérios raros existem em partes do Brasil, agora tem de ser feito de uma forma consciente e inteligente. O Brasil tem de crescer. É muito fácil a Finlândia, a Noruega, outros países. Não faz isso no Brasil, não faz isso. Quem sofre é a gente. Olha a Arábia Saudita explorando petróleo, olha o que está virando aquele país que tem virado em 20 anos. Olha o Emirados Árabes, o que tem virado aqueles países nos últimos 20, 30 anos. Mas nós temos de trabalhar com política séria, com políticos responsáveis também, mas essa lei, para mim, já veio muito atrasada. Temos de explorar o petróleo que a gente tem com inteligência, com consciência, para que a gente não prejudique a fauna, não prejudique a flora, mas também que a gente ajude o Brasil. Com certeza. Acho importante até ressaltar essa parte, né? Tem muitos políticos, tem muitos países que são conservacionistas da natureza e tudo mais, mas igual o Tony aqui falou, então, eles não estão no Brasil. Não são eles que vão... Pode falar. É muito fácil você falar assim,
proteja, beleza. E eles? O que eles estão fazendo? Eu sou a favor, não vamos explorar nada no Brasil. Paga pra gente, sei lá, 10 trilhões de dólares por ano e o Brasil não faz nada. É muito fácil falar. Não vamos explorar isso no Brasil. Paga então. Já que você não quer que a gente tire o dinheiro para a gente fazer negócios lá fora e melhorar a vida do brasileiro, então paga. Para o Brasil não fazer nada. Mas só no blá, 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 é muito fácil falar. Ah, não faz isso, não faz aquilo. Sim. Só de curiosidade também, mas a gente já vai passar para o próximo tema. O projeto está sendo chamado de Projeto da Lei da Devastação. Então, assim, tá um nome bem sério, um nome bem grave. Mas seguindo, a OpenAI avança no desenvolvimento de hardware de IA com Johnny Ive. Johnny Ive, ele é um ex-executivo da Apple, ele era o chefe relacionado à área de produtos e design da Apple, e a OpenAI comprou a empresa dele por 6,5 bilhões de dólares. Isso é algo muito importante. Primeiro, pouca gente sabe disso, a gente sempre fala do Steve Jobs, sempre fala da Apple, mas o Johnny Ive foi um cara muito importante que idealizou o desenho do iPhone. Se a gente pegar historicamente, tem mudado muito pouco, ano após ano, a gente considerar que 16 anos depois prevalece o desenho que a empresa desse Johnny Ive criou. Mas o que é interessante? Quando a gente olha grandes empresas fazendo aquisições, essas aquisições ao longo prazo às vezes se tornam mais importantes do que a própria empresa. Vou dar um recente para todo mundo pensar. Quando a gente pensa em Facebook, a melhor coisa que o Facebook fez para a existência do Facebook foi a compra do Instagram e a compra do WhatsApp. Hoje são maiores, muito maiores do que o Facebook. Essa empresa que foi comprada pela OpenAI, quem não sabe o que é OpenAI é a empresa por trás do ChatGPT. Ela propõe criar e trabalhar em produtos que estão diretamente ligados ao OpenAI ou diretamente ligados à inteligência artificial. O que significa, de uma forma fácil de entender? Imagina daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, todo mundo vai ter o seu próprio ferramenta individualizada de inteligência artificial. O seu filho está estudando, então ele vai ter inteligência artificial para ele, para ajudar ele a estudar na escola. Você é uma empresária, você vai ter sua inteligência artificial direcionada para a área que você precisa. Então imagina você vai usar um botãozinho aqui, que vai estar ligado no mundo de inteligência artificial, você vai botar no seu fone de ouvido e falar assim, olha, hoje eu estou fazendo uma análise assim, 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 assim. O que essa compra quer fazer? Quer trabalhar em produtos que vão estar vinculados diretamente à inteligência artificial. Muita grande coisa, eu tenho certeza, vai vir disso. Com certeza. O trabalho do Johnny Ive é icônico. Ele é gigantesco na área. Ele é um monstro. Ele é um monstro de criação de design. E aí agora com a OpenAI, que é a maior do mercado de inteligência artificial, a primeira que assim se tornou a grande referência mundial, grandes coisas podem vir daí, grandes coisas provavelmente vão vir aí, e o escopo de tempo que eu imagino para isso é curto. A evolução da inteligência artificial tem sido muito grande em muito pouco tempo. E olha que nós estamos falando da inteligência artificial que nós temos acesso. Imagina que a gente não tem acesso. E tem uma coisa interessante acontecendo no mundo de inteligência artificial, que é o seguinte: está acontecendo uma divisão no mundo agora. Nós temos a China produzindo suas ferramentas de inteligência artificial, e dentro do mercado americano / europeu, você está tendo um grupo que está sendo Microsoft e outras empresas, você está tendo um grupo que está sendo Elon Musk e outras empresas que estão trabalhando. Então tem uma guerra silenciosa de mercado acontecendo aí. Eu ainda acho que nós não temos noção o que inteligência artificial vai fazer para mudar o mundo que a gente convive. E vai ser muito rápido. Está sendo literalmente muito, muito rápido. Vamos seguir E então. inteligência artificial, viu, gente? Isso aí não é verdadeiro, não. Eu não existo, gente, eu sou um robô. Mas vamos então para as notícias rápidas agora. A projeção do IPCA de 2025 é reduzida para 5,5%. Já é a quinta semana consecutiva que a projeção da inflação tem caído. Então, assim, aparentemente, no futuro, pelo menos, a inflação vai melhorar. As políticas que o Banco Central está tomando vão ser efetivas. Então, Ninguém está gastando nada. Todo mundo está deixando dinheiro no banco, ninguém tem coragem de investir na sua própria empresa, ninguém tem coragem de pegar dinheiro emprestado no mercado. Está sendo pelo estrangulamento, né? é A verdade. queda da inflação. Mas isso está sendo. Até estava fraco durante um tempo, né? O Mas desemprego estava caindo. não se faz hoje mudou, amanhã tem um efeito. Sim, Né? Tem um verdade, prazozinho verdade. para acontecer. Mas, vamos lá. A Espanha, ela limita hospedagens e moradores protestam contra o excesso de turistas. A Airbnb promete limitar imóveis em áreas críticas após manifestação pública. Vocês já foram na praia no alta temporada? O que acontece? Todos os imóveis sobem muito. Só que a gente costuma não pensar no que acontece com as pessoas que moram lá. Então, o que a Espanha viu? Que durante o verão europeu, todo mundo vai para lá e o morador da cidade não aguenta morar lá mais. Ele não está aguentando morar lá. Então, o que a Espanha fez? Ela fez um projeto de lei agora, literalmente, obrigando as empresas, Airbnb sendo uma delas, a delistarem mais de 60 mil imóveis, porque o morador local não está aguentando ficar na casa dele. Então, a oferta está tão alta, aí termina saindo da sua casa, aí está indo para longe, aí está tendo outros problemas dentro que estão sendo causados por essa
êxito da própria casa e ele não consegue morar mais, não consegue comprar outra casa, ele não conseguindo fazer isso. Então, o turismo está sendo negativo. Quem imaginou que o turismo ia ser negativo? Mas está chegando nesse ponto. É uma coisa muito interessante que eu não tinha visto funcionando dessa forma antes, né? O nome disso, de quando um local fica mais caro e aí as pessoas que estavam lá são expulsas, é gentrificação, que volta na gentry dos ingleses, basicamente, que eram lá os altos nobres e burgueses, que conseguiam expulsar as pessoas mais pobres da região, que começavam a viver lá, assim o custo de vida ficava mais caro, assim tudo ficava mais caro. Agora, a gente vê isso acontecendo em épocas de alta temporada, assim, porque as pessoas estão visitando mais lá e aí elas começam a comprar coisas mais caras, a demanda começa a aumentar, os preços vão aumentar juntos. É uma coisa muito diferente de se ver. Mas é igual você vai na praia, aí você adora aquela praia, aí o camarada tá com o dinheiro na mão, ele vai lá em dezembro, janeiro, assim, vou comprar. Em dezembro, janeiro, aquele mesmo imóvel que custava 100, ele paga 400. Só que 400 começa a virar referência. Aí o vizinho fala assim, eu não vou vender por 100 mais não, o meu preço é 400. É exatamente isso que está acontecendo nos mares espanhóis. E agora, por último, o que a gente comentou no início do vídeo. O Bitcoin bate a nova máxima histórica de 111,95 milhões. Não, Não, US$ 1.000. mil dólares. Eu coloquei Mas ó, tem coloquei gente o zero falando em errado. 111 milhões daqui a pouco, viu? Isso, não sou entendedor de criptomoeda, mas eu acho uma tecnologia muito importante que a gente tem de ter uma noção do que está acontecendo. Os entendedores de mercado estão falando em algo que chama-se bull run, que é quando tem a estourada do mercado, quando o mercado tudo sobe. Então, parte dos requisitos para que isso aconteça é que o Bitcoin atinge sua máxima histórica, que já atingiu, batendo US$ 111 mil. Estão prevendo que o Bitcoin chegue a 125 a 150 mil dólares. Consequência disso, o Ethereum bata sua máxima histórica de 4 mil, chegue até 7 mil dólares, e aí, por consequência, as outras altcoins também todas vão começar a subir. Tem muita gente falando que vai começar o bull run de criptomoedas. Não sou especialista na área, não entendo na área, tem muita gente falando isso, vale a pena dar uma olhada na internet, que pode ser um bull run prestes a acontecer. A boiada dizem que tá louca no curral, e bufando e urrando. Quando abrir a porteira, tudo vai subir. Sim. Um dos grandes motivos, inclusive, disso, só um comentário rápido, é devido aos ETFs, que tem cada vez mais investido em Bitcoin, investido em criptomoedas, e isso está subindo muito. A gente viu os Estados Unidos, por exemplo, e já comentou sobre isso antes. Começou a montar uma reserva, as empresas se sentiram mais confiantes para montar reservas de ETFs, em Bitcoins, em criptomoedas, e isso está fazendo tudo subir junto, uma alavancagem E absurda. fora a lei americana, né, que está passando, tramitando no Congresso para facilitar que as pessoas possam ter acesso legal a criptomoedas. O que mais importante dessa lei que está sendo tramitando não é o acesso individual, é onde as grandes instituições financeiras têm parâmetros legais para virar para os fundos de pensões e falar assim, pode botar 1% do seu dinheiro em criptomoeda. Só que 1% desses trilhões que existem no mundo, o mercado todo faz assim, ó. Com certeza. Mas é isso. Muito obrigado por verem o vídeo. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Aprender a opção aqui no podcast, aprender a opção no YouTube, TDX Brasil no Instagram. E acompanhe a gente e sigam para os próximos vídeos. Tchau. Obrigado. Tchau, e aí.